Fala pessoal, alô galera do Torne-se Programador, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 57 falando sobre construindo uma API excluindo por delete, ok? Então a gente vai utilizar hoje o verbo delete do HTTP para que a gente possa fazer então as exclusões dos nossos usuários que a gente está cadastrando lá na nossa API do nosso projeto CMS, que é essas aulas aí sobre construindo uma API, tá legal? A gente vai falar de tudo que a gente já viu nas aulas anteriores, né? Sobre os verbos, sobre os status code e sobre os plugins que a gente está utilizando para fazer os nossos testes, tá legal? E a gente vai falar também sobre o plano que a gente tem para fazer hoje, e este é mais ou menos um desenho aí para que a gente possa então representar via visual, né, o projeto que a gente vai fazer na aula de hoje, tá legal? Vamos começar a aula. Muito bom, pessoal. Nas aulas anteriores a gente viu então o que é o verbo get, ok? O verbo get, ele é para buscar alguma informação. Toda vez que eu preciso buscar algum dado, eu utilizo o verbo get lá utilizando o parâmetro queryString, né? Passando por queryString, a gente consegue então mandar os dados para esse dado aqui, que é o nosso get, nosso verbo get. A gente utilizou o verbo post também, que é para basicamente criar dados, né? Então, para criar ali as nossas informações lá no banco de dados, a gente utilizou o verbo post, e aí mandando os dados para o nosso servidor, a gente mandou via form, né? Então, a gente mandou os dados via form. Perfeito? Fazendo um put, a gente viu que a gente faz a alteração completa dos nossos dados, né? Então a gente altera quando a gente vai fazer então um put, tá legal? Então a gente vai alterar os nossos dados mandando então o verbo put, tá legal? A gente viu também o verbo patch. O verbo patch é quando a gente quer mandar alterar parte do dado, né? A gente viu que a gente pode utilizar o verbo patch quando a gente quer atualizar parte do dado ou o dado completo, ok? Então, a gente pode utilizar o put para mandar tudo, ou a gente pode utilizar somente o patch, que aí a gente deixa a nossa aplicação flexível para que quando eu mandar todos os dados, ele atualize, e quando eu não mandar, ele atualize somente alguns ou não. Lembrando, nada disso daqui é escrito em pedra, tá, gente? Eu estou falando que esse é o jeito que é mais fácil e mais correto de você montar uma API, perfeito? Porém, você pode fazer toda a sua API utilizando get, utilizando post. Isso não quer dizer que a sua API vai ser construída da melhor forma. Não quer dizer que a sua API vai ter uma alta segurança, tá legal? Perfeito? Mas, utilizando essas técnicas, você vai ter uma API melhor construída. Uma API onde outras pessoas vão utilizar com uma facilidade maior, perfeito? A gente viu também, gente, os status code, né? Então, os status code de 200, de 201, de 400. Eu também comentei para vocês o status code de 401, ok? Então, basicamente, o 200 é para falar que deu certo, o 201 é para falar que eu criei alguma coisa, o 400 é para falar que eu mandei o dado errado, um bad request, ou o 401 é para falar que você não tem autorização para acessar esse dado. Perfeito? Então a gente viu isso também nas aulas anteriores. Outra coisa que a gente viu, gente, utilizamos então o Advanced REST Client, né? Esse Advanced REST Client é um plugin do Chrome que possibilitou com que a gente acessasse lá esse plugin e conseguisse mandar um put, mandar um patch e mandar um post de uma forma mais amigável para o usuário, né? Então a gente instalou esse plugin e a gente viu o que é uma API REST, né? Então essa API REST é o que a gente está construindo aqui. É um tipo de API que utiliza, então, os verbos e status HTTP, perfeito? E a gente também viu o que é TDD, né? Que é o Test Driven Development. O teste que vai guiar o nosso desenvolvimento. E é assim que a gente está fazendo, então, nessa nossa aplicação. Utilizando o TDD, utilizando o nosso teste para que ele gere ideias e a gente consiga, então, fazer através do teste as ideias daquilo que a gente precisa construir, perfeito? Na aula de hoje, gente, a gente vai falar sobre o verbo delete, ok?
Então, quando a gente quiser deletar alguma coisa pela API, a gente quer apagar esse dado que está lá porque ele está do jeito errado, perfeito? A gente utiliza então o verbo delete, tá legal? E toda vez que eu usei o verbo delete e eu preciso dar uma resposta lá para o meu aplicativo, para o meu usuário, para o meu site, para a minha aplicação desktop, qual que é o tipo de retorno, status code que eu preciso enviar? O 204, porque eu excluí e não quero falar mais nada, tá? Eu excluí e quero falar que não tem nenhum conteúdo, eu simplesmente excluir. Eu posso utilizar então o status code 204, que é no content. Eu apenas excluí, mas não tenho nada, nenhum feedback a falar. Só deu tudo certo, porque eu estou na cadeia do 200, mas eu não tenho nada a falar para você, perfeito? Então, status code de 204, perfeito? Gente, a gente vai utilizar então o REST Client para que possa então a gente selecionar lá o verbo delete e a gente possa digitar a URL que a gente quer fazer o delete, que é a URL diretamente daquele usuário que a gente quer fazer o delete, então dar um OK para que ele possa enviar os dados para o nosso servidor, enviar os dados para a nossa aplicação MVC, que é a nossa API, perfeito? E a nossa API possa então excluir os dados lá no nosso banco de dados, perfeito? Então esse é o plano que a gente vai fazer para a aula de hoje. Lembrando que antes da gente testar os dados aqui, a gente vai fazer o nosso teste automatizado. A gente vai fazer com que o nosso robô teste essa parte de exclusão para a gente, tá? A gente também já fez o modelo para poder fazer exclusões nas aulas anteriores. Então a gente já tem inclusive o teste de modelo para fazer exclusão dos nossos dados em banco de dados. Então o que a gente vai fazer? A única coisa que a gente vai utilizar é criar o método no nosso controller e a rota no nosso controller para que a gente possa então fazer um delete das nossas informações e apagar o dado via API no nosso banco de dados, perfeito? Esse é o plano de hoje, gente. Para ficar mais fácil e para exemplificar isso daí, a gente vai lá para o computador agora executar tudo isso daí que a gente viu aqui na lousa, perfeito? Vejo vocês então lá no computador. Muito bom, pessoal, de volta no computador. Então agora a gente vai lá para a nossa aula de número 57, né? Mais uma aula que vai entrar aqui, então ali falando sobre construindo uma API, perfeito? Muito bom, gente. Então agora a gente vai lá para o nosso código, tá? Antes de ir para o nosso código, vamos dar uma olhada nas nossas tarefas que a gente criou no nosso Trello, né? Então o que a gente fez aqui? Ó? A gente estava na aula passada desenvolvendo a tarefa que era criar patch para atualizar o usuário. Então a gente terminou essa tarefa, arrastei essa tarefa aqui para pronto, agora eu vou colocar mais uma nova tarefa, tá? Gente, mais uma coisa que eu quero ensinar para vocês, para quando vocês estiverem trabalhando no Trello com equipe, tá? O que vocês podem fazer? Vocês podem clicar aqui no Trello e selecionar qual é a pessoa que está mexendo nessa task específica, tá? Qual que é o desenvolvedor que está nessa task específica. Eu vou colocar aqui, ó, que é o Danilo. Se eu tivesse mais pessoas, eu poderia pesquisar os membros que estão trabalhando comigo nesse time e colocar mais pessoas trabalhando junto nesta tarefa, tá legal? E aí quando vocês fecharem aqui, ó, vocês vão ver que vocês vão ter a imagenzinha aqui, ó, de quem, do usuário, né, do desenvolvedor ou de quem estiver fazendo aquela tarefa naquele momento. Então é uma outra task que o Trello tem, que é muito bom, uma outra tarefa que o Trello tem, que é vantajoso para quando você estiver gerenciando o seu projeto, perfeito? Uma outra coisa legal que a gente tem, gente, que a gente fez lá no comecinho da aula e que vale a pena sempre revisar as nossas documentações e a nossa arquitetura daquilo que a gente está construindo, né? Então a nossa arquitetura, por enquanto, está de acordo com aquilo que a gente está propondo aqui, né? Que a gente ter a nossa base de dados, ter a nossa API que vai representar a nossa base de dados na internet e através do computador a gente consegue acessar na internet, batendo na nossa API e tem os dados aqui que é para que a gente possa então cadastrar, atualizar, fazer o que a gente quiser com a nossa API, perfeito? Muito bom, gente. Então tá legal. Já arrastei essa tarefa aqui, então agora a gente vai fazer a nossa tarefa de delete, ok? Como um bom desenvolvedor, antes de eu começar a programar, primeiramente eu vou testar para ver se o meu código está funcionando da maneira correta, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o meu Sublime, perfeito? Desse meu CMS e vou lá olhar a documentação do meu projeto, como sempre, para ver como que eu vou rodar os meus testes, ok? Então, eu vou rodar o meu validador de código, que é o JS Hint, vou ver se não tem nenhuma pendência antes de começar a fazer as minhas tarefas.
Não tem nenhuma pendência, perfeito. Agora eu vou dar um npm start para iniciar a minha aplicação. E o próximo passo eu vou rodar o meu teste automatizado para ver se está tudo certo também. Rodando meu teste automatizado, está tudo passando bonitinho, os status code que deveria acontecer e os verbos que eu programei já está funcionando, tanto o get, quanto o post, quanto o put, quanto o pet, perfeito. Os status code que eu queria, que era 200, 201, 400, também está tudo funcionando, ok? Agora então, eu só preciso fazer o novo, que é o delete, ok? Lembrando, a gente sempre faz tudo com TDD, Test Driven Development. Então, a gente vai olhar no nosso teste de controller. Então vamos abrir aqui o nosso spec, aqui a gente tem o nosso app controllers, e aí a gente vai ver se a gente tem algum teste de controller para fazer então exclusão de usuário, ok? Então eu vou colocar aqui um excluir, e aí a gente vai ver que a gente tem aqui uns excluir, mas os excluir tudo de modelo, né? A gente não tem um excluir para o nosso teste que a gente quer fazer então para tirar o dado via API, ok? Para fazer isso então, o que a gente pode fazer? Copiar mais um desses dados que a gente já fez, ok? Então eu vou copiar esse dado aqui, que é esse meu teste de pet, ok? Vou colar aqui e vou fazer o seguinte. Para eu deletar alguma coisa, antes de eu deletar, eu preciso ter usuários, ok? Se eu não tiver usuários nenhum, eu não vou conseguir deletar, ok? Então, antes de deletar alguma coisa, eu vou criar um usuário. Então aqui, ó, usuário cadastrado, tá? Então esse usuário cadastrado é uma variável global que eu vou preencher com o usuário que eu estou cadastrando agora, tá? Então eu estou cadastrando um usuário. Vou colocar aqui, ó, o usuário no nome dele para excluir. Essa aqui é minha massa de dados, tá, gente? Então, minha massa de dados para que meu teste automatizado possa, então, excluir esse dado. O que eu quero fazer aqui não é um patch, é um delete, ok? E a rota que eu quero deletar não é usuários.json, ok? A rota que eu quero deletar é a mesma rota que eu tenho para o alterar lá, tá? Então, se eu olhar na minha rota do alterar aqui, ó, eu vou ter uma rota desta forma. Eu tenho usuários aqui, que está retornando 200, que é o do meu put, e eu tenho aqui o do meu pet, ó. A do meu pet, eu tenho aqui, ó, usuários, o ID do usuário JSON, ok? Na realidade, eu vou até alterar isso daqui, ó, porque eu tenho aqui, ó, usuários, barra, ok? Aí eu vou colocar aqui, ó, um ID.json. Seria isso daqui que eu iria mandar deletar, tá legal? Então, vou colocar assim a rota dessa forma para ficar mais representativa no meu teste, né? Então, pet é desse jeito aqui, ó, usuários id.json, da mesma maneira que eu coloquei aqui na aula anterior, usuários barra o id.json. O meu delete precisa ser da mesma forma que eu fiz aqui, com esta rota, ok? Então eu vou deixar a mesma rota que eu tenho para atualizar, a única coisa que eu vou fazer é mudar o verbo. Então o verbo para o delete, e eu vou deletar usuários id.json, perfeito? E aí aqui deve excluir um usuário, perfeito? E aí, beleza. Então eu tenho aqui os dados que eu vou cadastrar, depois que eu cadastrei, eu tenho aqui a minha variável global, que é o usuário cadastrado. Vou fazer o seguinte, deve me retornar o status de 204, né? Que é o no content. Para confirmar, gente, a gente vem aqui na internet e faz o seguinte, http status code, ok? E aí vocês vão ver que você vai ter esse site aqui, ó. E aí vocês vão clicar nesse site, se vocês digitarem lá 204, vocês vão ver aqui que ele fala 204 no content, tá? E ele dá uma explicação aqui em inglês, para quem tiver dificuldade de entender inglês, vocês podem então selecionar esse texto que está aqui, abrir uma nova aba, digitar lá translate.google.com, ok? Então você tem ali o Google Translator, e aí você cola esse dado aqui, e coloca lá de inglês para português. Ele vai mostrar aqui, ó, a tradução daquilo que está na página. Ou melhor, se você ainda quiser copiar essa página inteira e colocar para ser traduzida, é só você colar o link aqui, que o Google já vai te dar o link com a página inteira traduzida para você de inglês para português. Aí você pode ler à vontade e entender tudo que está nesse código aqui dos status code que eu estou falando para vocês. Perfeito? Bom, vou fechar isso daqui. E vou fechar isso daqui, a gente já sabe que é o no content que a gente quer utilizar, né?
Aqui eu não quero fazer atualização, eu só quero excluir o dado. Se eu quero excluir, eu não preciso mandar nada no meu form. Então, eu não vou mandar nenhum dado aqui, perfeito? A única coisa que eu quero é mandar a minha URL que eu vou apagar, ok? Então, mandei a minha URL, fiz ali o meu callback, ok? Então, tem aqui o meu callback para executar dentro do meu request. O verbo que eu quero é o delete. E aí eu vou mandar esse delete para que ele faça isso para mim. Se o meu servidor não estiver levantado, eu vou retornar o status code de 503, server unavailable, né? O servidor está derrubado, ok? E aí o que eu quero que realmente aconteça é que ele me dê o código de 200, tá? Se deu tudo certo, então eu vou entrar aqui no meu request. Eu fiz o meu post, deu tudo certo para mim, então o meu status code tem que ser igual ao 204, que é o no content. E se eu tenho um 204 no content, eu não preciso desses códigos aqui, porque eu não vou retornar nenhum resultado. Se eu não vou retornar nenhum resultado, eu apaguei do banco de dados e está tudo certo, eu posso dar o meu done e fechar o meu callback, perfeito? Salvei aqui o meu dado, agora eu vou rodar o meu teste e o meu teste vai falhar, porque eu ainda não tenho essa rota. Então ele vai dar 404 para o verbo delete, e aí eu não vou conseguir fazer isso daí, perfeito? Agora o próximo passo que eu tenho que fazer é criar a rota, né? Então agora a gente vai lá no nosso Node.js, vira aqui em app, vira aqui em views. Lembrando, essa aqui não é a estrutura padrão do Express, tá? Do Node.js. Essa estrutura foi a que a gente organizou para o nosso projeto MVC, tá legal? Então essa é a forma como eu organizei o projeto junto com vocês. Para quem está um pouco perdido nessa aula, voltem nas aulas anteriores para entender como eu organizei o projeto dessa forma, perfeito? Muito bom. Vou abrir aqui a nossa rota index e na nossa rota index eu vou copiar exatamente esta linha 14 e vou colar, dando um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui e vou mudar o meu verbo para delete, ok? Perfeito. Mudando o verbo para delete, eu tenho a mesma rota, ok? Tanto para get, quanto para pet, quanto para delete. E nessa rota eu vou mandar para um outro método, o método que é delete, ou melhor, excluir usuário. Então essa minha rota vai fazer a exclusão do usuário. Agora que eu fiz isso daqui, eu preciso lá no meu controller implementar esta nova rota, ok? Então vou lá na minha rota que eu já tinha feito aqui de atualizar, eu vou copiar ela também, tá? Notem que agora vai ficando mais fácil, porque agora eu só vou copiando algumas coisas que eu já fiz e fazendo as modificações, tá? Então vai ficando muito mais simples. A única coisa que eu quero é excluir, né? Então se eu quero excluir, eu vou pegar exatamente o método que eu tenho aqui e colocar aqui para eu fazer a minha exclusão. No meu caso aqui, eu não preciso fazer busca, tá? A única coisa que eu quero é excluir meu dado. Se eu excluir, tá tudo certo. Se eu não excluir, não tá. O que eu posso fazer também? Eu posso olhar lá no meu teste de modelo e ver o meu teste para exclusão. Lembrando, o teste também serve de documentação, né? Então eu vou olhar aqui o meu excluir. E aí nesse meu excluir aqui, ó, eu consigo ver, tá, esse é o excluir todos, não é o que eu quero excluir por ID, né? Deixa eu ver aqui se tem o por ID. Por excluir, não tem. Deixa eu ver aqui então no meu model se eu tenho um excluir por ID, porque aqui no meu teste tem muita coisa, né? Então, excluir todos, excluir, buscar por ID, buscar por nome, não tenho. Olha só, gente, a gente não tem, então, um teste para excluir por ID e não tem no nosso modelo um excluir por ID. A gente tem um truncate e um delete de todos, a gente não tem, então, um excluir por ID. A gente vai ter que criar um então, perfeito. Então, antes da gente criar esse teste de modelo, tá? Que não vai funcionar agora, a gente vai fazer o seguinte, então, ó, deixa aqui o excluir usuário desse jeito, eu vou retornar aqui, vou apagar esses dados, só para não dar muito erro no meu teste, eu vou deixar esse meu teste como pendente, ele falhando, para que eu possa então construir o meu teste de modelo, né? Então aqui no meu caso, eu vou retornar o status code de 400 e vou dar essa mensagem aqui, só para simplesmente salvar o meu teste aqui e eu saber que eu tenho então que corrigir, tá? Então o meu verbo delete aqui está dando erro, e aí
deixa eu derrubar e levantar a aplicação de novo e rodar, que ele tem que passar, porque agora eu tenho a rota, ok? Porém, ele deu 400, que é o que meu controller está respondendo aqui, ó, 400, tá? Perfeito. Então, se ele está retornando 400, eu tenho que implementar isso daqui a pouquinho. Primeiro, a gente vai implementar, então, o nosso teste de modelo, porque a gente não tem um método excluir lá no nosso modelo, na nossa classe, né? Do nosso objeto usuário, perfeito? Então, a gente vai ter que criar esse método. Como que a gente vai fazer, então? O buscar por ID já tem algo parecido com o que a gente quer, tá? Então, eu vou copiar esse buscar por ID e vou fazer, então, o meu deletar. Então, vai ser aqui, ó, excluir. E aí eu não preciso colocar aqui por ID, porque se eu vou excluir, eu já sei que é por ID, perfeito? Então, somente excluir, tá? Melhor, vou deixar aqui por ID para não confundir também, tá? Então, excluir por ID. Deve excluir o seu usuário, deve excluir o usuário pelo seu ID, perfeito? Vou dar um truncate na tabela, vou criar uma massa que é um usuário, ok? Comum, perfeito. E aí eu vou ter, se eu criei um usuário comum, eu sei que se eu dei um truncate, eu limpei a minha tabela inteira. Se eu começar a inserir dado novamente, o meu auto-incremente, que eu mostrei para vocês também nas aulas anteriores, vai colocar para mim automaticamente o ID 1, 2, 3. Então se eu dei um truncate e incluí um usuário, o primeiro ID que eu vou ter é o ID 1, perfeito? Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou dando um truncate, incluindo um usuário, e agora eu vou deletar por ID, ok? Então eu estou excluindo por ID, tá legal? Excluindo por ID, o ID que eu quero excluir é o 1, ok? O meu erro tem que ser diferente de falso, né? Então eu espero aqui, na realidade o meu erro tem que ser falso, eu não tenho que ter erro, tá? Então o meu retorno aqui de erro tem que ser falso. Se ele é falso, se deu tudo certo, o meu teste vai passar. Eu não preciso aqui verificar esse ID, perfeito? Salvei aqui, tudo bonitinho. Agora o que eu posso fazer é rodar o meu teste e ele vai falhar novamente porque eu não tenho o método excluir por ID, ok? Rodando o nosso teste, ele vai falhar, falando que eu também não tenho excluir por ID, ok? Ó, função excluir por ID is not a function, perfeito? Então agora a gente vai criar esse método também aqui no nosso modelo, tá? A gente vai criar um método de classe porque a gente está fazendo excluir por ID, né? Então, como a gente cria um método de classe? Da mesma forma que a gente está criando esses outros aqui, tá? Eu vou usar esse buscar por ID como exemplo para utilizar, então, e criar o meu excluir por ID. Então, aqui, vou colocar excluir por ID. Perfeito. Tem aqui o meu ID e a única coisa que eu tenho que fazer no meu banco de dados é delete, ok? Então, delete from usuários where ID igual ao ID que eu quero. Se deu tudo certo, a única coisa que eu vou fazer é retornar verdadeiro, se não, eu retorno falso, tá? Então tá, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Se deu erro, se o meu erro for diferente de um defined e diferente de nulo, então o meu erro é igual a true e eu mostro a mensagem e o usuário eu não preciso mostrar, somente o erro e a mensagem. Se não, eu não dei erro, então eu não preciso contar as minhas linhas. A única coisa que eu preciso falar é para o meu cliente, né, para o meu modelo, que deu tudo certo. Então o erro aqui é igual a falso, tá legal? E eu não preciso retornar usuários. A única coisa que eu estou fazendo é excluindo e pronto, e acabou. Perfeito? Então é isso daí que eu preciso. Vou rodar o meu teste. Agora o meu teste tem que falhar somente no 400, né? Se a gente olhar aqui para cima, é exatamente isso que aconteceu. Ele funcionou, porém deu ali uma incompatibilidade com outro teste, né? Ó. Na realidade não, ele está falhando somente o de 400, é isso mesmo. Então tá certinho, o nosso teste funcionou então de excluir o usuário diretamente pelo nosso teste, tá? Então, funcionou bonitinho. Muito bom, agora o próximo passo que a gente tem que fazer é continuar então o nosso excluir lá no nosso controller, né? Então perfeito, vou sair daqui do nosso modelo, já que o nosso modelo já está fazendo a exclusão por ID perfeitamente. Agora eu vou voltar aqui para o nosso controller, que é o que a gente estava então implementando, né? Então no nosso controller, o que a gente precisa fazer? Utilizar o método excluir por ID para fazer
aquele dado para a gente ser excluído, né? Então eu vou utilizar aqui o excluir no meu modelo, né? Excluir por ID. Vou pegar o ID que eu tenho por parâmetro. Por que por parâmetro? Porque esse ID é o ID que eu estou passando na minha rota, então eu tenho que recuperar ele por parâmetro. E o meu retorno, eu vou verificar se ele é diferente de falso, tá? Então eu vou fazer aqui essa mesma verificação que eu tenho dentro desse outro teste, tá? Então, aqui dentro do meu callback, vou fechar aqui, fechar o meu callback, aqui dentro eu faço uma verificação. Se o meu retorno veio erro, eu vou colocar então o meu status code de 500, ok? 500 é Internal Server Error, erro na minha aplicação, tá legal? Então, deu erro interno, e aí eu falo erro ao excluir o usuário e dou a mensagem que veio do meu banco de dados. Sei que isso é inseguro, tá, pessoal? Mas por enquanto, nos nossos testes, eu estou mostrando o dado que veio de lá do banco de dados para a nossa tela, para que a gente possa entender. Mais tarde a gente mascara esse erro aqui, para que a gente possa evitar invasões, perfeito? Muito bom. Depois que eu fiz isso daí, se deu erro eu faço esse tipo de informação, e aí se não deu erro, no meu else, eu então respondo a maneira que eu quero. Então, vou dar aqui o meu response. E no meu response a única coisa que eu tenho que mostrar é o meu status code de 204 no content. E no meu send aqui, ó, eu vou enviar vazio porque eu não quero enviar nenhum dado lá para o meu pro body da minha API, perfeito? Muito bom, 204 no content. Bom, acho que é isso. Então tudo bonitinho, tá tudo funcionando aqui, a exclusão no nosso controller dessa vez, perfeito? Para testar e ver se está tudo certo, vamos rodar o nosso teste automatizado, vou derrubar a aplicação, subir novamente e vou rodar aqui o nosso teste. Perfeito, gente, o teste passando, então a gente fez um get, a gente fez um post, a gente fez um put, a gente fez um patch e agora a gente acabou de fazer um delete, excluindo o nosso dado também lá no banco de dados, perfeito? Agora a gente precisa fazer um teste sem ser pelo automatizado, né? Fazer um teste pelo nosso REST Client, para ver se isso daqui funcionou da maneira que a gente quer, né? De uma forma visual. Então, eu vou entrar aqui na minha lista de plugins. Venho aqui na minha lista de plugins. Settings. Aqui eu tenho os meus extensions. Vou abrir aqui o Advanced REST Client. Details. E vou dar aqui um open nele, né? Um launch. Perfeito. Agora com o meu Advanced REST Client, o que eu vou fazer é tentar então fazer um delete de algum dado que eu já tenho, né? Vou dar um close aqui. Lembrando que eu tenho esse usuário já cadastrado na minha base de dados, provavelmente. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou apagar esses dados e vou verificar se eu tenho então na minha base de dados usuários.json, ok? Vou fazer um get somente e vou dar um send. Fazendo um get, ele me retornou 200 e o que ele me retornou? Que eu tenho aqui o Danilo e eu tenho o Denilson. O Danilo ele tem o ID 4, ok? E eu quero apagar ele. Se eu copiar esse dado aqui e colocar no meu browser, vai funcionar? Vai, gente, porque aqui eu faço um get, tá? Quando eu jogo a URL, eu faço um get. Então dei um retorno aqui, ó. Tá vendo para mim os dois usuários exatamente do jeito que está vindo aqui no meu REST Client, perfeito? Agora eu quero apagar o meu usuário de ID 1, tá? Eu vou dar um get no meu, ID 1 não, ID 4, né? Vou dar um get desse meu ID 4 na minha API. Dei um send, ele me retornou 200 e me retornou o Danilo, ok? Vou fazer a mesma coisa aqui no meu browser, perfeito? /1, /1 não, desculpa, né? /4. Ele me retornou o Danilo aqui, tudo bonitinho. Agora eu quero apagar esse dado. A única coisa que eu vou fazer, gente, é mudar o verbo. Eu vou mudar o verbo para delete. Somente isso, ok? Então mudei o meu verbo para delete, vou dar aqui um send, e olha só o que vai acontecer. 204 no content, ok? Ele tem aqui o response com o empty. Eu não tenho nada a mostrar, nenhuma informação, porque eu retornei o status code de no content. E se eu agora acessar e der um get desse meu dado, que é o 4.json,
ele vai trazer aqui 200 e não trouxe nenhum dado, porque ele não tem nenhum usuário, perfeito? Se eu der um reload aqui, ó, ele não trouxe nenhum usuário. Só que se a gente prestar atenção aqui, ó, esse 200 aqui que ele está trazendo também está errado. Esse 200 ele deveria trazer 404, porque ele não achou nenhum dado em nossa API. Então vamos corrigir lá a nossa API para que ele possa retornar 404 quando eu não ache um usuário, então, quando eu fizer um GET, perfeito? Então, vamos fazer isso também. Vou vir aqui no nosso código, tá? E aí a gente tem aqui aquele GET por ID, né? Então a gente tem esse por ID aqui, ó, que faz o GET, ok? Então, se ele retornar alguma coisa, se ele tem esse retorno de usuário, a gente dá 200. Se não, a gente vai dar 404. Então, o que a gente faz aqui? Ó? If, a gente pode fazer assim, ó, usuário, ponto, nome, por exemplo, for diferente de undefined, quer dizer, o nome veio preenchido, quer dizer que eu tenho um usuário. Se o nome veio preenchido, eu dou, então, o meu status code de 200, ok? Else, se ele não veio preenchido, eu dou, então, um status code de 404, perfeito? E não preciso, na realidade, eu vou até colocar assim, ó, um retorno como mensagem usuário não encontrado, ok? Então eu criei aqui mais um poder aqui, né? Dei mais um poder para a nossa ação de get, ok? Para que quando a gente não achar o usuário, ele retorne 404. Vou dar um reload na minha página, no meu servidor, né? E vou dar aqui um send novamente. Agora, bonitinho, ele deu 404 e mostrou que o usuário não está encontrado, porque a gente acabou de deletar o usuário 4, né? Aí uma outra informação também que seria legal é a gente automatizar esse teste também. Então, se a gente vir aqui no nosso teste de controller e ver o nosso método get, a gente tem como fazer um teste aqui dentro também para quando for 404. Então, eu vou colocar aqui dentro desse teste um ID. Não é esse daqui. Deixa eu ver o get do meu usuário diretamente. Aqui. Então, dentro desse teste, eu vou fazer um outro teste para buscar um usuário que não existe. Então, deve retornar status de 404 para usuário não cadastrado. E aí eu não preciso dar um truncate aqui. Na realidade, eu vou dar esse truncate para limpar toda a minha base de dados. E aí, depois que eu fiz isso, eu utilizo, então, o meu get para tentar buscar um dado de algum usuário, por exemplo, o número 1, que não existe porque eu já limpei a minha base de dados. Perfeito. Então, feito isso, eu vou excluir aqui pelo 1, né? Não, na realidade, eu vou buscar um ID que não existe, que é esse 1. Na realidade, eu vou até colocar um ID aqui, ó, que eu não vou ter de jeito nenhum, tá? Então, 999, eu não vou ter esse ID no meu banco de dados. Se o meu servidor não respondeu, erro 500. Se deu tudo certo, eu tenho que retornar o status de 404. E eu não vou validar a mensagem também, porque nesse caso eu não preciso validar se essa mensagem está certa ou não, tá legal? Salvei aqui, vou rodar o meu teste de novo, agora com o meu 404, né? Rodando o meu teste. Ele falhou aqui porque eu ainda faltei fechar alguma coisa. Então, na minha linha 254 do meu controller, eu preciso arrumar aqui também, tá? Então, deixa eu olhar aqui na minha linha 254 do controller. Ficou ali um ponto e vírgula faltando. Faltou fechar mais um aqui. Perfeito. Arrumei. Rodei o meu teste de novo. Perfeito. Teste passando. Então, agora eu dou o meu get, dou o meu delete, dou o meu put, tudo bonitinho funcionando pela minha API, e também ali o meu teste para 404 também está funcionando, porque aqui eu dou um get de um número que não existe e ele retorna para mim o meu 404, mais um teste para a nossa gama de testes que a gente tem e mais um teste para que a gente possa provar que, utilizando o REST Client para um dado que não existe, ele retorne então o 404, né? Nesse caso ele está retornando 200 porque eu refiz o meu teste.
Então eu vou fazer um delete novamente. Deletei 204 no content, tudo bonitinho. Se eu enviar de novo, ele não tem nenhum dado, perfeito. Se eu der um get 404, esse dado não existe. Se eu mandar buscar usuários.json, vocês vão ver então que o usuário de número 4 não existe mais, perfeito? Se eu der um reload aqui também de usuários.json, usuário número 4 não existe mais, perfeito? Bom, é isso, gente. Era tudo que eu queria mostrar para vocês. Então, como utilizar o verbo delete do HTTP, como que a gente pode, então, quando não achar um dado, a gente possa também retornar o 404. Bom, e é isso daí. Para quem gostou, dê um like. Para quem não gostou, dê um dislike. Comentem. E se gerou dúvidas, não esqueçam de marcar a aula particular. Perfeito? Bom, é isso daí, gente. Fico por aqui. Até mais e até a próxima aula. Gente, vocês viram que interessante o método delete? E outra coisa importante, vocês viram interessante a velocidade com que a gente agora fez o nosso teste de modelos, fez o nosso teste de controller, sem quase tudo nem dar erro, né? Tudo funcionando perfeitamente. E quando a gente colocou isso daí lá no nosso teste, funcionou tudo normalmente, tudo de forma natural, tanto pelo teste quanto pelo tanto pelo teste automatizado, quanto pelo teste de integração, né? O nosso teste manual lá pelo REST Client. Então a gente viu que está cada vez ficando mais bonito e cada vez a gente está tendo mais experiência com esses dados, perfeito? Bom, é isso daí, gente. Até mais e até a próxima aula.